E aí, meu nome é Rick Custódia, esse é o canal da Codimension e hoje eu quero mostrar como testar services. Bora lá ver? Então, aqui eu tenho um projeto, basicamente eu criei uma biblioteca, né, com livros já conhecidos aí por todo mundo que está na área de desenvolvimento, software. E aqui num campinho aqui de pesquisa, basicamente eu consigo pesquisar por algum livro. No caso, botei Refactoring aqui, se botar só R, ele vai procurar onde tem a letra R. Daí tem um R aqui também no Driving. Então, vai pesquisando por livros. Basicamente a ideia é essa. Tem toda uma lógica por trás que funciona aqui também, como dá pra ver aqui no HTML e tudo mais, onde lista. Também tem a partezinha aqui do Form Group, aqui do Form Control. E faz toda a lógica, né, de pesquisar e tudo mais. Mas a ideia aqui é explicar como testar esse service. O service aqui, basicamente, ele está recebendo um array de dados, que no caso é todos os livros, né? No caso, esses 3 livros aqui. E o segundo parâmetro ele recebe o valor a ser pesquisado nessa lista de livros. Então, basicamente é o que está nesse input aqui. Então, ali no fluxo do componente, eu mando primeiro todos os livros que tem disponíveis e depois mando o dado da pesquisa, né? E tá vindo do input. E aí o service começa a fazer o trabalho dele. Basicamente na primeira checagem ele verifica se o array de livros é vazio, né? Se for, ele já retorna um array vazio de cara, porque não vale a pena fazer toda essa processamento aqui de pesquisa e tudo mais se não tem nenhum livro, né? O segundo ele verifica se o termo de pesquisa, né, o textinho que está no input, tá vazio, né? Porque se for vazio, ele é, pela lógica aqui, ele é inválido. Então ele já retorna um array vazio. Ok. Depois disso, ele remove prováveis strings vazias, né? Mesmo que estejam com caractere de espaço no meio. Então ele já faz um tratamento aqui através da função aqui do método input, isInput, verifica tal, e se for ele vai removendo. Aí no caso só vai ter a lista de livros deve ter realmente uma string contendo o nome de um livro, não espaços vazios. Aí depois disso ele vai lá e realmente pesquisa. Ele pega aqui a lista de livros, né? Já sanitizado, né? Que no caso é depois de remover os possíveis strings inválidas, no caso com espaços em brancos que não contém nomes, né? Durante a string vazia. E passa para cá, né? Não dá para ver aqui, ó. E aí depois disso ele pega o termo que é para ser pesquisado. Ele, através de uma função filter, né? Ele percorre todas as posições do array de livros e também em cada posição ele pega o nome do livro, né? Ali que tá na vez do loop, né? Na posição do loop, passa para lowercase, que é outra funçãozinha aqui que apenas faz a string ficar em lowercase. No caso, se tiver letras maiúsculas, tudo vai ficar em minúsculo. E usa a função includes, que é basicamente uma função que pesquisa uma string, né? Um fragmento de string, sendo uma letra, uma sílaba, qualquer coisa. Pesquisa se aquele padrão de string está dentro da string de referência, né? No caso aqui, por exemplo, do refactoring, se eu botar R, ele vai achar o refactoring, mas também vai achar o domain drive design aqui, porque tem um R aqui. Então o includes ele faz essa pesquisa, né? Dá para olhar pela assinatura dele. Ele basicamente percorre a string e vê se tem alguma sílaba, algum padrão que dá um match, né? Que realmente combina com o que a gente está passando pelo parâmetro do includes. O parâmetro também de search text aqui, que é o que a gente passa aqui como termo de pesquisa, também eu passo para lowercase, então fica basicamente, ele não está nem aí se é maiúsculo ou minúsculo. Ó. Legal? Fechou. O teste disso é bem tranquilo.
O teste de um service ele é bem parecido com uma classe, assim. O Angular já dá esse testezinho aqui, basicamente, onde ele basicamente configura um módulo aqui, mas ele não é muito necessário para esse cenário, até porque não tá passando nem o provider aqui dentro dele, mas para configurar e tudo mais é interessante. Então ele injeta o service aqui e isso é bem tranquilo. Esse teste aqui é por padrão que o Angular cria, só para ver se a instância está sendo criada pertinho. E aqui para baixo são os testes que eu criei. Eu criei 3 contextos de teste, onde basicamente eu isolo bem para mim ter uma noção de log e conseguir, né, mapear o que cada teste, o que cada it, né, tá realmente tentando fazer. Para mim também não criar aquela mensagem gigantesca lá no it com várias cláusulas, várias condições explicando o que o teste está fazendo. Então, usando um describe assim, eu já consigo delimitar o que os testes embaixo desse describe vão fazer, né? Então aqui basicamente eu estou dizendo, quando não tem nenhum tipo de data, né? Nenhum tipo de dados, na verdade, né? Data em inglês. E aqui tô me referindo a quando nenhum livro é enviado aqui, a lista de livros está vazia. Então eu venho aqui e verifico, tem apenas um teste. Então eu tenho 2 expect aqui. E basicamente esse expect aqui, ele simplesmente pega uma lista vazia, né? Como dá para ver, search, pega uma listinha vazia e ele joga um termo de pesquisa. Aqui eu fiz 2 tipos de teste diferentes. Um é com um termo de pesquisa válido e outro é com um termo de pesquisa inválido, que é uma string vazia. Como a gente pode ver aqui, quando a string é vazia, ele retorna um array vazio. Então esses são os 2 tipos de condições que torna a entrada inválida. Então ele já retorna um valor padrão, ok? Então aqui dá para ver que ele está pedindo para ser igual a um array vazio e tá partindo. É legal colocar uma legenda assim, pelo menos um Jasmine. A gente tem esse with context aqui, é basicamente uma legenda onde a gente consegue colocar o que o expect está fazendo, né? Provavelmente em Jest, outro framework de teste, vai ter algo parecido. Eu sei que em Jest não tem esse with context, mas provavelmente tem alguma coisa muito próxima dessa funcionalidade que serve como legenda, beleza? Ok. O segundo contexto aqui é quando tem dados, né? Quando a lista de livros está populada. Então eu faço alguns testes aqui e onde basicamente o primeiro aqui eu vejo, deve retornar só um item. Então beleza, eu tenho aqui uma lista fake, né, de livros, onde tem 2 itens e eu passo esse daqui, que é o teste. Então ele deve encontrar só esse daqui. É o primeiro teste. O segundo eu tô verificando que ele deve retornar 2 itens, né? Como o primeiro e o segundo aqui partem, eles dão match, né? Eles combinam com o termo de pesquisa que eu estou passando. Então ele tem que retornar 2. Né? Esses testes eles são importantes para a gente verificar, né, se a lógica do teste está funcionando como devida. No caso, essa lógica de pesquisa ela está percorrendo um array de posições em um livro, de livros. Então, vai que numa dessa alguma mudança ocorre, um desentendimento ocorre no código, alguma coisa, e essa lógica acaba se tornando fixa, alguma coisa assim, sabe? Por falta de especificação, alguma coisa assim. Alguma coisa acontece e, por exemplo, essa verificação fica fixa só na primeira e na segunda posição do array, ou algo mais, não sei, mais engessado. Então, esse tipo de teste ajuda a gente a verificar se essa lógica, essa flexibilidade ainda está ocorrendo, sabe? É uma forma de estressar um pouco o código e entender as possibilidades que ele pode fornecer. Então, beleza. Agora, o terceiro teste aqui, ainda no contexto de quando tem dados, ele está verificando se está retornando um array vazio quando ele não encontra nada. Então ele tem 2 itens aqui e eu pesquiso um ABC, que não existe aqui, como a gente pode ver, nessas 2 posições. Então ele tem que retornar um array vazio. Ok,
Também tô num terceiro contexto, eu diria que é um subcontexto, né? De quando tem dados. Então eu verifico também o Case Sensitive Check, que é basicamente eu estou verificando se tem essa diferença, né? Se o lowercase lá que eu apliquei aqui no service, como dá para ver, ó, tá funcionando de fato, né? Então eu venho aqui, tem duas posições, né? Nesse array de livros, eu verifico pesquisando por minúsculo. E como a gente pode ver, tem o teste com maiúsculo aqui, o S maiúsculo, e tem esse teste também com o E maiúsculo, todo doidão aqui. E basicamente eu pesquiso normalmente, teste. Então ele deve fazer o lowercase certinho, fazer a comparação com todo mundo alinhado em lowercase. E aí tem que retornar esses dois itens certinho. E é isso que está acontecendo aqui. Tem que retornar também um array vazio quando ele não encontra nada. Então, ou seja, esse teste de case sensitive aí, de lowercase e tudo mais, ele não deve de forma nenhuma remover caracteres, nem fazer um negócio que inclui possíveis matches. Ele tem que ser exato ainda. Então, o teste continua o mesmo, como dá pra ver aqui, o array é igual, já até sublinhou aqui, mas o termo de pesquisa não existe no array, né? Botei um TT aqui, e não existe TT aqui, repetido. Dois T's, um atrás do outro. Então ele vai retornar um array vazio, ok? O terceiro contexto é basicamente quando o termo de pesquisa é inválido, né? Apesar de eu já ter relativamente testado isso em outros lugares aqui do teste, eu gosto sempre de deixar bem explícito o teste. Assim, por mais que ele seja redundante em alguns momentos. Mas é legal deixar bem explícito, porque quando outra pessoa vai pegar o código, ou até mesmo você daqui a 2 semanas, um mês, você não vai ter muitas vezes a segurança de que tal aspecto do código está sendo testado de fato. Então, né, claro, não deixar um teste explícito por aqui, porque fica muito vago às vezes, sabe? Alguns lugares que a gente testa, às vezes já é um parâmetro, testando outras coisas, já testa um parâmetro, alguma coisa, e aquilo fica ok, aquilo passou, deu coverage, mas será que isso está testando direcionado para aquilo mesmo? Às vezes passa batido e a gente não tem essa confiança. Então aqui eu deixei bem explícito que eu estou testando um parâmetro de pesquisa inválido. Então, ou seja, tem um array aqui de livros e eu pesquiso com string vazia, que é o parâmetro aqui. E quando é vazio, ele só retorna um array vazio, dizendo que basicamente é um parâmetro inválido, né? Então ele vem aqui e retorna um array vazio. Esses são os testes desse service. Um ponto interessante sobre isso é que você nunca deve testar métodos privados. Nunca. Porque basicamente o que você está testando? O teste unitário ele deve funcionar de uma forma flexível. Não deve ser algo amarrado onde você não respeita o encapsulamento padrão da classe ou de qualquer outra estrutura que você está usando. Então, basicamente, sempre teste apenas estruturas públicas, né? No caso, o método aqui ele é público, né? Search. Então, você tem que testar apenas o que o service, a API em questão, né, seja um componente e tudo mais, está fornecendo, né? Eu sei que em componente diretivo você tem outra forma de testar, mas no caso de classe isso é muito explícito. Sempre testa o que é público. O que é privado, você vai testar conforme os parâmetros e as nuances que você gera em volta da interface pública, né? Dos métodos públicos, por exemplo. Então, ou seja, aqui no search eu estou manipulando o comportamento desse cara, desse cara, desse cara e desse cara através dos parâmetros que eu estou usando via o método público. Dessa forma, eu consigo testar de verdade como o service está sendo usado, que é como o usuário final vai usar, entende? Apesar de, claro, o service não vai ser usado pelo cliente da sua empresa, provavelmente, né? Mas eu digo, o cliente
desse service aqui, nessa aplicação, é o componente. Então o componente está usando dessa forma aqui, entende? Então a gente tem que simular sempre o teste unitário sendo algo realmente quando o service está sendo usado, ok? Nunca como algo totalmente que não respeita o encapsulamento e tenta invadir coisas privadas para dar aquele ultra coverage, sabe? Tipo assim, nossa, isso tá 120% testado, mas na verdade o teste ele só tem que dar as entradas com todas as condições possíveis que o teste pode receber, e aí ele tem que retornar as saídas corretas como esperado. Basicamente é isso. Estressar sempre os métodos públicos. Os métodos privados são testados já automaticamente nesse tipo de teste de cenário e tudo mais, beleza? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre services e também sobre a questão de testar métodos públicos e não os métodos privados. Também alguns toques aqui também queria mostrar. Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Qualquer sugestão, só deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Até mais.